Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre níveis de transe. O quão profundo é o transe que a pessoa está? É um transe realmente profundo? Ele é um transe mais leve? Como é que a gente faz para validar isso? A gente vai começar a falar sobre isso na aula de hoje. E nessa aula em específico, nesse vídeo em específico, a gente vai definir os 3 diferentes tipos de transe que a gente considera na escola clássica. Os diferentes níveis de profundidade de transe variam de autor para autor. Vamos utilizar neste curso as definições de níveis de transe da escola clássica. Até porque acontece o seguinte: como eu falei no início do curso, existe uma moda de dizer que existem 3 tipos de hipnose. A clássica, a ericksoniana e a minha, que a minha hipnose é a melhor de todas. Então, esse tipo de coisa fez com que cada autor resolvesse definir um nível de transe diferente, tá? É claro, tirando aí autores que seguem, né, a escola clássica, tirando os autores aí, eu posso dizer, mais sérios no assunto, né? Virou uma modinha. E virou uma modinha também, não só de inventar que existem outros níveis de transe, como também registrar nome, tá? Então, existe o transe hipnoidal, o sonambúlico e Isdale, e existe o meu nível de transe, que é o nível de transe que eu registrei o meu nome, que é o ultrasensorial das candongas. Eu registrei o nome ultrasensorial das candongas. Terrível isso, tá? Mas, infelizmente, isso é uma realidade. Então, a gente vai fazer aqui, vai ser considerar aquilo que realmente faz parte da escola clássica, e a gente não vai falar nessa baboseira de ficar registrando nome e dizendo que é um nível de transe surpreendente, o nome está registrado e enfim, isso não faz sentido. Então a gente na escola clássica a gente considera 3 níveis de transe. Hipnoidal é o transe mais leve, tá? Ainda inadequado para colocar sugestões. Alguns autores consideram que o simples fechar dos olhos já leva ao nível hipnoidal, enquanto outros requerem catalepsia de pequenos músculos. A gente vai falar sobre catalepsia de pequenos músculos mais tarde. O que acontece é o seguinte: é sempre importante a gente validar qual o nível de transe que está o nosso sujeito, tá? Principalmente se for na clínica. Por quê? Se a gente não souber validar em qual nível de transe que a gente está, como é que a gente vai saber se é adequado para colocar sugestão? O nível hipnoidal ainda é inadequado para colocar sugestão. Mesmo que você considere que o colar dos olhos seja um teste de validação para nível hipnoidal, beleza, tudo bem, tá certo, é sim. Agora, ainda é um nível inadequado para colocar sugestão, tá? A gente vai colocar sugestão no segundo nível de transe, tá? Que é o nível sonambúlico, a gente vai ver já em seguida. E você, para transformar o hipnoidal em nível sonambúlico, a melhor forma de transformar é através da amnésia de números. A pessoa perdeu os números, a pessoa esqueceu os números, tá? É a melhor forma de fazer isso, e a gente vai ver isso também já agora em seguida, tá? Então vamos lá agora falar primeiro do sonambúlico. O estado sonambúlico é identificado ao conseguirmos alcançar a amnésia. Então, se você quer saber se a pessoa está num nível sonambúlico, você provoca amnésia. A pessoa esqueceu o nome, é amnésia, nível sonambúlico. A pessoa esqueceu os números, é amnésia, nível sonambúlico, validado. Por exemplo, quando ordenamos uma contagem regressiva e a cada número falado, os números somem mais e mais na cabeça. Então a pessoa está contando lá 100, 99, você está dando sugestão, os números somem agora, somem completamente agora, somem. Você está provocando aí a amnésia de números. E quando a pessoa ela fala sumiu, você validou o estado sonambúlico. O estado sonambúlico ele é muito bom para colocar sugestões, já dá para resolver problemas ou fazer rotinas de entretenimento. Sempre validar o sonambulismo antes de colocar sugestões. Por quê? Porque se você não valida o sonambulismo, como é que você vai saber que a pessoa está em nível de transe chamado sonambúlico? Tá? Então, é sempre importante a gente fazer a validação. E muito bem, o terceiro nível de transe, terceiro e último, o mais profundo, é o chamado coma hipnótico ou Isdale State. Foi descoberto por um cirurgião inglês chamado James Isdale, a gente já falou sobre ele quando a gente falou da história da hipnose. E as principais características são anestesia total, incapacidade de mover grandes músculos, o sujeito permanece imóvel, mesmo perante gritos, e a catatonia. Catatonia é a incapacidade de mover músculos, ele fica em estado catatônico, ele fica irresponsivo. Muito bem. Esse nível de transe Isdale, o Isdale State, ele ganhou o apelido, vamos dizer assim, de coma hipnótico.
E por que coma hipnótico? Não existe coma, tá? Ele ganhou esse apelido de coma porque a pessoa ela fica irresponsiva. Então você chama a pessoa pelo nome e a pessoa não responde. Você dá um berro do lado da pessoa, a pessoa permanece imóvel, ela não consegue nem se assustar, nem se move, tá? Você levanta um músculo e ela fica com o músculo ali parado. Você levanta o outro braço, ela fica com o outro braço parado. Você levanta a perna, ela fica com a perna parada. A pessoa entra num estado completamente catatônico. Agora, isso não é coma, tá? Isso é completamente diferente do coma. Isso é simplesmente o nível de transe mais profundo que existe, que é o Sleep State. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.